Eu quero ler com vocês, vocês que estão aqui e também aqueles que estão assistindo, a palavra do Senhor em Lucas capítulo 9. Lucas 9, versículos 57 até o versículo 62, que diz assim: Quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus: Eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Então Jesus disse: As raposas têm as suas covas, os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Aí ele disse para outro homem: Venha comigo. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte meu pai. E Jesus disse: Deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. Outro homem disse: Eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. E Jesus respondeu: Quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Essa passagem que nós acabamos de ler, ela mostra o estilo de liderança de Jesus em relação aos discípulos, a maneira como Jesus tratava as pessoas que queriam segui-lo. Jesus está indo para Jerusalém. Depois de ter sido impedido de entrar num povoado na cidade de Samaria, Jesus então segue o seu caminho com os discípulos e em meio ao caminho, em direção a Jerusalém, nós temos a cena envolvendo três personagens dos quais eu gostaria de falar contigo nessa noite. O primeiro personagem é aquele que se oferece para seguir a Jesus. E este primeiro personagem, ele deixa bem claro a Jesus que ele está disposto a abrir mão de tudo para segui-lo. O segundo personagem, ele é convidado por Jesus para segui-lo. Mas nós veremos que surgiu um impedimento para que essa pessoa pudesse seguir a Jesus. O terceiro, ele também se oferece, ele quer seguir a Jesus, mas ele pede que primeiro Jesus permita-lhe despedir da sua família. Quando nós olhamos a história do ministério terreno de Jesus, e como eu disse inicialmente, a maneira como Jesus lidava, como ele tratava com as pessoas, nós vamos ver que Jesus ele sempre exigiu dos seus seguidores um comprometimento total em relação à sua obra. As pessoas que ficavam em cima do muro, divididas entre dois pensamentos, as pessoas que não tinham uma convicção profunda de que realmente queriam servir e seguir a Jesus, essas pessoas eram deixadas para trás. Porque para servir a Jesus, as pessoas deveriam estar totalmente comprometidas com a sua missão. As pessoas tinham que abrir mão de muitas coisas, abrir mão dos seus próprios interesses. Em algumas situações, eles tinham que cometer, ou melhor, praticar alguns sacrifícios para que pudessem servir a Jesus. Então, antes de prosseguir com esta palavra, eu quero lançar a você, tanto a nós que estamos aqui nesta reunião, como também você que está nos assistindo na sua casa, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está disposto a seguir totalmente a Jesus? Você está disposto a se sujeitar à autoridade, ao governo de Cristo, a se submeter à vontade de Jesus, mesmo que isto venha exigir de você algum tipo de sacrifício? Quando nós olhamos para a igreja do Senhor, e eu estou falando de uma maneira global, estou falando da igreja invisível de Cristo, aquela que é constituída por pessoas
de todos os povos, de todas as nações, de todos os lugares. Quando nós olhamos para esta igreja, nós vamos identificar pessoas que estão seguindo a Jesus, mas existem vários tipos ou vários níveis de comprometimento em relação a seguir a Jesus. Alguns desses comprometimentos, eles não são saudáveis do ponto de vista bíblico. Ou seja, algumas pessoas, por exemplo, elas estão comprometidas em servir a Jesus, mas é um comprometimento emotivo, emocional. Ou seja, é aquela pessoa que ela tem prazer, ela tem alegria em fazer parte de um grupo, de uma comunidade cristã, de uma comunidade religiosa. Essa pessoa, ela sente alegria quando ela vê alguns resultados dando certo, quando ela percebe que o seu esforço está valendo a pena. Mas o grande problema das pessoas que se comprometem com Jesus, num comprometimento baseado nas emoções, é que em algum momento na vida essas pessoas vão ter que agir com a razão. Porque nem sempre elas poderão servir a Jesus sentindo alguma coisa para crer. Existem momentos na vida do crente onde você não vai sentir coisa alguma, onde você não vai ouvir coisa alguma. Existem momentos na vida do crente onde você vai passar por alguns vales sombrios e as emoções elas serão insuficientes para mantê-lo firme na fé. Então, as pessoas que se comprometem com Jesus somente pelas emoções, elas estão fazendo isso com sinceridade, não há nenhuma dúvida disso. Mas elas precisam elevar o nível, elas precisam mudar de nível para ter um comprometimento maior e mais intenso com Jesus. Existem aquelas pessoas que também estão comprometidas em servir a Jesus, mas é um comprometimento que se baseia muito na premiação. Ou seja, são aquelas pessoas que elas são movidas e motivadas por elogios. Então, sempre que elas recebem o afago de alguém, sempre que alguém as elogia por alguma ação, por alguma atitude, por alguma situação que essa pessoa esteja envolvida, aquilo serve como um ânimo, né? Aquilo dá um gás na pessoa. E aí a pessoa, ela trabalha intensamente, ela faz, porque ela viu o seu reconhecimento. Eu não estou falando de reconhecimento financeiro, né? Mas eu estou falando, por exemplo, de elogios, né? Pessoas que dependem muito de elogios. Eu conheço pessoas que deixaram de servir a Deus, alegando que não foram reconhecidas no grupo em que participavam, ou pessoas que deixaram de servir a Deus porque elas não conseguiram receber os elogios que achavam que mereciam. Eu ainda colocaria dentro desse grupo, do grupo comprometido pela premiação, pelos elogios e pelas recompensas, aquele grupo de pessoas que nós chamamos de consumidores de bênçãos ou caçadores de milagres. São dois nomes muito comuns. Se você nunca ouviu, então guarde aí, porque você vai muitas vezes se identificar com pessoas que estão comprometidas desde que exista uma contrapartida. Ou seja, elas fazem, mas elas estão sempre esperando algo. E pode acontecer em algum momento que esse algo não aconteça da maneira que a pessoa quer. Que a bênção não seja exatamente da forma como ela imaginou. Então, as pessoas que estão comprometidas através da premiação são aquelas pessoas que o seu comprometimento está totalmente atrelado à conquista, ao recebimento de bênçãos, de elogios
ou de premiações, seja por parte de Deus, seja por parte da sua liderança. Então, esse também é um comprometimento fraco, esse é um comprometimento que pode levar a pessoa, em algum momento, a se afastar da fé em Cristo. Existem aqueles que também estão comprometidos, eles querem servir a Jesus, mas o comprometimento deles está no nível sociológico, ou seja, são aquelas pessoas que elas vão bem desde que tenha mais alguém do lado dela. De preferência que tenha alguém liderando, que tenha alguém governando, que tenha alguém direcionando a pessoa o caminho para onde ela tem que ir. Então, quando isso não acontece, a pessoa se desmotiva, ela perde o ânimo, ela fica desanimada, ela vai se afastando. Sabe, aquela pessoa que ela não tem nenhum problema em vir às reuniões de culto, desde que tenha alguém que a traga. É aquela pessoa que ela é dependente da motivação, do ânimo do outro para poder servir a Jesus. E isso também é preocupante, porque na vida cristã nem sempre nós teremos alguém do nosso lado para poder ajudar-nos a carregar a cruz. Em alguns momentos você vai ter que caminhar sozinha, você vai ter que caminhar sozinho. Se você não tiver ninguém do teu lado, como vai ser? Então a pessoa comprometida com Jesus no nível sociológico é aquela pessoa que ela depende de alguém. Então também é um comprometimento fragilizado. Tem outras pessoas que elas também estão comprometidas, mas esse comprometimento delas em relação à fé em Cristo se baseia muito nas normas, no tradicionalismo, né, no formalismo ou no legalismo. São aquelas pessoas que elas criam, né, uma ideia, um conceito em relação ao que é a fé cristã, a vida cristã, e elas se trancam ali dentro daquele mundo e elas não conseguem enxergar o todo. Então essas pessoas, elas acham que servir a Jesus depende mais dos rituais, depende mais das normas, depende mais das regras, das suas tradições, né? Eu vou chamar de tradicionalismo, que seria o termo correto, do que propriamente pelo fato de estarem servindo a Jesus. Então essas pessoas elas são guiadas, né, por normas. E existem momentos também na vida cristã que a gente tem que romper algumas normas. Existem momentos que nós temos que quebrar alguns paradigmas, nós temos que quebrar alguns tradicionalismos que fazem parte da nossa cultura de vida, que fazem parte da nossa história, para poder servir a Jesus com mais liberdade e alcançar as outras pessoas que não fazem parte deste grupo. Então esse também é um nível de comprometimento frágil. Mas tem um nível, e é esse que Jesus exigia dos seus seguidores. Pessoas completamente, totalmente, 100% comprometidas com a sua missão. São aquelas pessoas que elas não são movidas só pelo sentimento, pela emoção, mas elas são movidas também pelo senso da responsabilidade, do comprometimento, da palavra declarada e empenhada para servir a Cristo. Essas pessoas, elas se entregam ao Senhor sem nenhuma hesitação. Essas pessoas, elas aceitam o sacrifício pela missão. Elas aceitam o sacrifício pela fé, uma vez declarada e empenhada na pessoa de Jesus. E os resultados obtidos por essas pessoas é que sempre que elas alcançam alguma vitória, alguma conquista, um bom resultado para o reino de Deus, elas não se cansam, elas não param, elas continuam avançando e continuam sempre querendo fazer mais e mais para o reino de Deus. Vamos voltar ao texto que nós lemos. Vejam bem, Jesus então está indo para Jerusalém. E como eu disse, Jesus tinha procurado um abrigo num povoado na cidade de Samaria. Mas o povo, quando percebeu que Jesus estava indo para Jerusalém, e pelo fato dos samaritanos e os judeus não se conversarem, então esse povo, eles negam uma pousada para Jesus. E o interessante aí
é que os discípulos, até esse momento, alguns dos discípulos, eles já andavam com Jesus, estavam comprometidos com Jesus, mas era aquele comprometimento no nível das emoções. Então, quando os discípulos recebem uma negativa daquele povoado, as pessoas não querem receber Jesus naquele lugar, os discípulos ficam revoltados, eles ficam indignados. E eles falam para Jesus assim: Senhor, vamos fazer uma oração aqui agora, sabe, uma oração de fogo. Nós vamos orar agora e vamos fazer igual Elias: Senhor, desça fogo do céu e consome esse povo. Tem muitos crentes que agem assim, sabia? Ele fala do amor de Jesus para alguém, e aí, pelo fato dele estar atuando no nível das emoções, quando ele não consegue convencer a pessoa, aí ele começa a acusar a pessoa, ele começa a condenar, começa a praguejar, começa a dizer coisas que não têm absolutamente nada a ver com a palavra de Deus. Começam a querer colocar medo nas pessoas, para que as pessoas venham a Cristo. Olha o que Jesus disse para os seus discípulos. Lucas 9, 55, 56. Jesus repreendeu os discípulos. Ele falou assim para os discípulos: vocês não sabem de que espírito vocês são. Vocês estão andando comigo. É Jesus dizendo para os discípulos: vocês estão andando comigo, mas vocês ainda não descobriram quem vocês são. Vocês estão muito emotivos. E ele fala assim: o Filho do Homem não veio para destruir as almas das pessoas. Então essa história de querer pregar o Evangelho, gente, Evangelho é boas novas. E querer pregar boas novas para as pessoas, condenando as pessoas, acusando as pessoas, praguejando as pessoas, colocando medo nas pessoas. Jesus falou assim: olha, o Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas ele veio para salvá-las. Então nada de fogo. Jesus não deixou os discípulos fazer a oração do fogo. Olha, se você é daquele tipo de seguidor de Jesus, que por qualquer coisinha você já está orando e querendo pedir fogo do céu sobre os outros, cuidado. Porque Jesus disse: olha, o propósito da pregação do Evangelho, a missão do Filho do Homem, do Cristo, não é destruir a alma das pessoas, é salvar as pessoas. E para isso, a Bíblia diz que Jesus seguiu para outra aldeia, ele foi embora, eles não querem ouvir. Problema deles, a mensagem continua sendo anunciada. Eu volto a te fazer mais uma pergunta. Você está disposto e está pronto para servir a Jesus? Vejam bem, foi nesse momento que Jesus está repreendendo os discípulos e havia uma multidão ali em volta de Jesus, que um homem se aproxima de Jesus, talvez até pelo fato de ver a maneira rígida como Jesus está corrigindo os discípulos publicamente na frente das pessoas. Esse homem se aproxima de Jesus e ele fala assim: Senhor, eu estou pronto para seguir para qualquer lugar onde o Senhor for. Aquele homem, ele se apresenta como um candidato a ser discípulo de Jesus. Embora o texto sagrado não diga, eu imagino que aquele homem, ao ver a ação intempestiva, o descontrole emocional dos discípulos, ele falou: não, peraí, Jesus, eu estou disposto a servir ao Senhor. E eu vou com o Senhor aonde o Senhor for. É uma declaração linda. É uma declaração que todos nós deveríamos fazer todos os dias ao Senhor. Senhor, eu estou disposto a servir o Senhor, aonde o Senhor quiser que eu vá. Mas Jesus não facilita a conversa. Jesus estava inspirado, Jesus ele estava cheio de graça. E ele não facilita a conversa com aquele homem. Ou seja, Jesus, ao ouvir a declaração daquele homem, Jesus não abraça o homem e fala assim: olha, parabéns, encontrei alguém que quer me servir. Não. Vejam bem, Jesus, ao invés de elogiar a atitude daquele homem que se declarou disposto a servir e seguir Jesus, Jesus, na verdade, ele passa a ensinar este homem o que significa seguir a Jesus. Porque muitas pessoas dizem: eu quero seguir a Jesus, eu quero servir a Jesus. Mas eu te pergunto novamente, você está pronto para seguir a Jesus? Porque Jesus ele vai explicar a esse homem que aquela declaração que ele acaba de fazer
ela tem um peso muito grande. Ela exige um nível de responsabilidade e de comprometimento muito grande. E Jesus começa a explicar para aquele homem o que significa segui-lo. Jesus fala assim: as raposas têm as suas covas, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. O que Jesus estava querendo dizer é: olha, se você está querendo me seguir, porque você está esperando encontrar alguma coisa a mais daquilo que você já tem, eu não tenho o que te oferecer. As raposas e os pássaros, eles têm os seus covis, eles têm os seus ninhos para descansar, mas eles não estão seguros. E o que Jesus quer deixar bem claro, que assim como esses animais e essas aves não têm um lugar seguro para descansar, as pessoas que também confiam em si mesmo, ou que confiam nos seus bens, nas suas riquezas, também não estão seguras. Jesus, ele afirma que para segui-lo, a situação é mais complexa, ela é mais difícil, porque o Filho do Homem, ele não veio para trazer repouso terreno. Jesus não veio para trazer vida boa, tranquilidade, como alguns estão esperando. Jesus quis deixar bem claro que seguir a Ele significa estar disposto a viver uma vida de penitência e de desapego aos valores materiais. Olha, as raposas têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem e aquele que segue o Filho do Homem, não espere encontrar vantagens financeiras, vantagens materiais, só porque está seguindo o Filho do Homem. Jesus está dizendo a esse homem: olha, você está disposto a me seguir? Pois fique sabendo, não vou te dar casa, não vou te dar carro, não vou te dar fama, não vou te dar um emprego, não vou te dar glamour, eu não vou te dar aquilo que você está desejando porque você quer me seguir. De maneira alguma, se você quer me seguir, então fique sabendo, não vou te dar nada, porque o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça, onde descansar a sua cabeça. A Bíblia não diz qual foi a reação desse homem, mas eu fico imaginando a reação de muitas pessoas que estão querendo seguir a Jesus e dizendo: eu estou disposto a seguir ao Senhor, desde que eu tenha alguma vantagem, desde que eu tenha algum ganho. E Jesus estava dizendo para esse homem: olha, você quer me seguir, mas fique sabendo, você não vai ter nenhuma vantagem em relação aos outros. O segundo homem, então, um jovem está passando ali e Jesus, ele olha para aquele jovem, o segundo homem, e agora diferente do primeiro, que se oferece para servir a Jesus, Jesus olha para esse e fala assim para ele: venha comigo. Gente, você imagine que honra. Aquele homem recebe o convite de Jesus para seguir a Jesus. Só que ele acabou de ouvir Jesus dizer para o outro que queria seguir a ele, que não ia ganhar nada com isso. Então eu fico imaginando a cena. De um lado está aqui um homem que vem todo cheio de ânimo, de alegria. Jesus, eu quero te seguir. E Jesus olha para ele e fala: pode vir, mas eu não vou te dar nada. E agora Jesus vira para o outro e fala assim: você quer me seguir? E aí eu te pergunto, qual seria a tua reação? Ao saber que seguir Jesus significa muitas vezes passar também por situações de privações, como o Filho do Homem que não tinha aonde reclinar a sua cabeça. É um convite especial. Provavelmente esse rapaz fazia parte daqueles que já estavam seguindo a Jesus na multidão, mas agora Jesus está convidando ele para que ele deixe de ser apenas um espectador e passe a ser um discípulo comprometido com a sua causa. Mas a verdade é que aquele jovem, ele acabou de ouvir Jesus dizer que quem deseja segui-lo não vai ter nenhuma vantagem pessoal em relação aos outros que não seguem. Então, como deixar tudo agora para seguir Jesus, se Jesus não está oferecendo nenhuma vantagem? Aquele jovem, então, ele se volta para Jesus e fala assim para Jesus: Jesus, eu preciso de mais tempo. Olha,
Senhor, deixa primeiro que eu volte e sepulte o meu pai. O sepultar o pai aqui não quer dizer que o pai daquele jovem estava morto. Não, de maneira alguma, era uma tradição naquela época, que o filho ele era responsável em cuidar dos pais na velhice, até que o pai ou os pais morressem. Então aquele jovem, o que ele está dizendo para Jesus é o seguinte: Jesus, eu preciso de um tempo, porque eu preciso primeiro cuidar da minha vida. Eu tenho que primeiro cuidar dos meus afazeres. Eu tenho que primeiro esperar. Eu não sei quando o meu pai vai morrer. Pode ser que morra amanhã, pode ser que morra daqui a alguns anos. Mas depois que eu resolver os meus problemas pessoais, então aí eu venho e sigo a Jesus. Ou seja, aquele homem, ele diante do convite de Jesus, ele vê inúmeros obstáculos. E ele então diz para Jesus: deixa que eu primeiro vá e resolva a minha situação. Depois eu venho e te sigo. Mas a resposta de Jesus foi tão dura quanto as primeiras respostas dadas aos discípulos e ao primeiro homem. Jesus, ele diz assim: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. Jesus estava dizendo para aquele jovem: deixa os teus problemas de lado, deixa os teus planos de lado, deixa tudo aquilo que você está imaginando para o futuro. Quando eu ficar rico, eu vou seguir a Jesus. Olha, quando eu construir a minha casa, aí eu decido seguir a Jesus. Olha, quando eu me tornar um empresário de sucesso, aí eu vou seguir a Jesus. Jesus estava dizendo: olha, deixa essas coisas para lá e comece a me seguir a partir de hoje. Se comprometa com o meu reino a partir de hoje. Você pode ser um bom empresário, mas primeiro anuncie o reino de Deus. Foi o que Jesus disse para aquele rapaz: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Não fique preocupado com essas coisas, mas anuncie o reino de Deus. Enquanto Jesus está falando com esse homem, surge um outro personagem. Mais uma pessoa aparece e também está disposto a seguir a Jesus. Mas esse terceiro homem que quer seguir a Jesus, ele também tem uma condição. Não é uma condição tão difícil, tão complicada quanto do segundo homem. Mas ele fala assim para Jesus: Senhor, beleza, eu vou te seguir, mas eu só preciso dar um pulinho lá em casa, eu vou me despedir da família e depois eu volto e te sigo. Parecia uma exigência muito simples: eu vou ali e já volto. Mas Jesus disse assim: quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Vejam bem a maneira como Jesus trata as pessoas. Jesus disse para aquele rapaz o seguinte: olha, se você olhar para trás, você não estará apto para servir no meu reino. Alguém pode dizer assim: mas Jesus foi muito duro. Jesus foi rude demais com esse rapaz. Ele só queria ir lá na sua casa, quem sabe dar um beijinho na mamãe, no papai, se despedir dos irmãos e falar: olha, a partir de agora eu estou com Jesus. Mas Jesus entendia e sabia muito bem o que estava no coração daquele homem. Como ele também sabe o que está no coração de cada um de nós. E às vezes uma coisa que parece muito simples, uma simples despedida, pode representar um perigo e pode te levar a se afastar de Jesus. Ou seja, Jesus enxerga o futuro. E ele vê naquele homem que a sua ida até a sua casa, até a sua família, para se despedir de Jesus, poderia representar naquele momento um afastamento, pois ele poderia se desviar do propósito, ele poderia deixar Jesus. Foi exatamente isso que Jesus disse lá para Pedro, quando Pedro afirmou que nunca ia negar Jesus. E Jesus falou para ele: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar. O Pedro estava certo que não negaria Jesus. Mas quando ele estava no pátio com outras pessoas, as outras pessoas influenciaram negativamente Pedro, causaram medo em Pedro, e Pedro negou Jesus. Sabe, às vezes, guarde bem essa palavra, às vezes Deus não aprova coisas simples que nós fazemos. Coisas que para você é tão inofensiva,
que parece que não vai dar nenhum problema, mas Deus conhece cada um de nós. Ele conhece os nossos corações e Ele conhece melhor do que nós mesmos. Às vezes a gente acha que conhece o coração e diz assim, não, Senhor, eu só vou ali e já volto. Mas Jesus sabe que essa ida ali e a sua volta pode te afastar do propósito. Então, para se comprometer com Jesus, aquele rapaz ele tinha que romper radicalmente com o seu passado, com a sua família. Ele não poderia olhar para trás. Jesus falou, aquele que lança a mão ao arado. Vejam bem, Jesus não disse assim, aquele que lança a mão ao arado e volta atrás. Não é isso. Jesus falou, aquele que lança a mão ao arado e olha para trás. Porque um simples olhar para o passado, um simples olhar para as coisas que ficaram, pode levar a pessoa a perder o rumo, a perder o propósito, e a se ausentar, se afastar da presença de Deus. O exemplo que Jesus deu aos seus discípulos lá em Lucas 17:32, quando ele fala assim, lembrai-vos da mulher de Ló. O que aconteceu com a mulher de Ló? Ela não voltou para trás. Não, o problema não é voltar, o problema é olhar para trás. Tem muitas pessoas que estão realmente dispostas a servir a Jesus, mas o perigo é olhar para trás. E Jesus falou, lembrem da mulher de Ló, porque ela estava numa jornada com o seu esposo e as suas filhas, uma jornada de salvação. E a palavra do Senhor foi, não olhe para trás. Mas de repente, ela olhou para trás. Não precisou parar, não precisou voltar para trás, só precisou olhar. Jesus estava dizendo para esse rapaz, você não pode olhar para trás. Você não pode querer voltar ao seu passado, ainda que seja por um momento que seja, porque o passado é uma armadilha de Satanás para impedir as pessoas de seguir a Jesus. Eu estou terminando essa palavra, mas eu quero te dizer algo. Sabe, para algumas pessoas desistirem, basta olhar para trás. A pessoa não precisa voltar, porque um simples olhar no passado pode destruí-la totalmente. Por isso que o escritor aos Hebreus, ele diz assim, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, porque é nele, é nele que começa a nossa fé. Então nós devemos estar sempre olhando para Jesus, porque uma olhada para o passado pode te distanciar da presença dele. Concluindo esta mensagem, eu faço 3 perguntas para você. Quem é você na multidão dos seguidores de Jesus? Quem é você entre aqueles que estão seguindo a Jesus? Você é o primeiro homem que deseja seguir a Jesus, mas não calculou o custo da sua decisão? Ou você é o segundo que recebeu o convite de Jesus, mas tem outras prioridades no momento? Ou quem sabe você é o terceiro que deseja seguir a Jesus, mas ainda está preso ao teu passado? Quem é você na multidão? O Senhor hoje está te chamando, e Ele deixa bem claro que se você estiver disposto a seguir a Ele, você nunca estará só. Lá em Marcos capítulo 10, versículo 28 até o 30, Pedro fez uma pergunta intrigante a Jesus. Ele falou assim, Senhor, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. E Jesus respondeu para ele, isto é verdade, Pedro. Isto é verdade, você deixou tudo. Vocês deixaram tudo para me seguir. Mas fiquem sabendo que aquele que por causa de mim e do Evangelho deixa casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, terras, receberá muito mais. Ainda nesta vida, receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições. E no futuro, a vida eterna. Esta é a esperança e este é o prêmio dos seguidores comprometidos com Jesus. Novos relacionamentos, novos bens, mas também perseguições. E no futuro, a vida eterna.
Quem é você na multidão? Eu te pergunto mais uma vez, se você está disposto a ser aquele que vai seguir a Jesus, aonde quer que Jesus vá, ainda que você não ganhe nada, não tenha nenhuma vantagem em relação às outras pessoas por estar seguindo a Jesus nesta vida. Porque Jesus falou, vantagem tem, mas para isso você precisa abrir mão de tudo e desejar e estar disposto a viver sob o governo de Cristo.